Êxodo 18, versículo 13, minha versão NVI, diz assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Todavia, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o seu sogro: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Que texto! Antes de entrar nesse texto, o contexto desse universo aqui que a gente vai mergulhar um pouquinho. O povo de Israel está cativo no Egito. O povo está preso no Egito. E Deus levanta com 80 anos um homem chamado Moisés e diz assim: você vai lá e liberta o meu povo. Moisés é levantado por Deus, ele vai até Faraó, ele arranca o povo de lá. E agora esse povo está no meio de um deserto, andando por 40 anos, que eles andaram por 40 anos, em busca da terra prometida. No meio desse tempo, que é os 40 anos, acontecem diversas coisas. E uma das coisas que acontece é que Moisés está diante de um povo de quase 2,5 milhões de pessoas. Então, são 2,5 milhões de pessoas. Você imagina um homem que Deus tinha falado face a face com ele. O que o povo queria? Que esse homem canetasse, que esse homem o aconselhasse, que esse homem dissesse: vai para lá ou vai para cá, faz isso ou faz aquilo. E o que eles fazem? Eles sugam Moisés, não por maldade, mas o que eles querem? Eles querem receber a palavra de Deus para o dia a dia da sua vida. Então, a história é assim: o sogro de Moisés está de fora olhando a situação. Sempre quem está de fora tem uma visão diferente da nossa, sim ou não? Sempre quem está de fora consegue ver coisas que nós, que estamos na situação, não enxergamos. E agora eu te pergunto, Moisés estava fazendo alguma coisa errada? Não. Tinha que fazer um troféu, fazer uma placa dele, um estátua de Moisés, e agradecer. Moisés, você é o cara mesmo. Olha o que ele está fazendo. Ele está ensinando o povo a lei, ele está direcionando o povo, ele está falando das coisas de Deus e abençoando o povo. Aí o sogro chega e fala o que para ele? Está tudo errado. O sogro diz que está tudo errado, algo que ele faz que é certo. Você já teve essa impressão de você está fazendo as coisas certas, mas parece que está tudo dando errado? É mais ou menos isso, né? Aí o sogro fala assim: Moisés, você não está entendendo. Você não tem saúde. Seu emocional vai dar um piripaque. Na verdade, o sogro está olhando para dentro de casa. O sogro está cuidando da filha dele. A esposa de Moisés. Fala assim: se Moisés se desgastar lá, ele quebra aqui.
Então o que eu vou fazer, Moisés? Está na hora de você delegar. Está na hora de mudar a estratégia. Todo o povo será atendido, mas não só com você, Moisés. Aí Moisés olha para aquilo e imagina Moisés falando, poxa vida, fiz tudo até agora e estou tudo errado. Não é que está tudo errado, é que a forma que nós queremos ajudar, a forma que a gente quer fazer, muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Porque o processo de Deus é único, e eu vou te explicar isso. Desde aqui até em Jesus, o processo de Deus em cuidar da gente é diferente. Aí o Moisés, olha que loucura, o texto vai dizer que Moisés fica de manhã até o final da tarde de pé, e o povo todo naquela fila grande, esperando para ser ele atendido. Todo mundo de pé, Moisés de pé, o cansaço físico. Gente, um aconselhamento às vezes te deixa zureta. Tira você do eixo. Se você não tiver, e se você não souber para quem você está trabalhando, no começo da igreja, eu quase que falei, vou embora, você é louco? Eu estou fazendo o que aqui? Porque você não sabe o que fazer, e você começa a pegar todos aqueles problemas e trazer para você. A primeira coisa que a gente faz é ouvir todo mundo e fazer o quê? Eu vou cuidar. Eu vou lá e vou tirar o seu problema. Só que 99,9% das vezes nós não conseguimos. O Moisés não consegue. E o sogro dele sabe disso. Que é a lei, que é a palavra de Deus que vai direcionar o povo. Então não é o Moisés. O poder está na palavra e não no Moisés. O Moisés, graças a Deus, ouviu o sogro. Então vamos fazer o seguinte: a cada 10 tem um, a cada 50, a cada 100 e a cada 1000. Então ele fez o quê? Um planejamento estratégico. Só de olhar, ele viu que o negócio não estava bom. Aí deixa eu te falar uma coisa. Para você que trabalha com gente, cuidado. Trabalhar com ser humano não é fácil. O estresse é altíssimo. Tem hora que a gente fala assim, não é possível que ele não está entendendo o que eu estou falando. E se nós insistirmos num formato errado, a gente se esgota, morre e as coisas não acontecem. Então, se você é líder de uma turma, que aqui todo mundo é líder de alguma coisa, saiba de uma coisa. Os seus liderados precisam ouvir o direcionamento que sempre vem de Deus. Ah, mas eu estou numa empresa. Os princípios são os mesmos, na empresa ou na igreja, ou em casa ou em qualquer lugar. Então, você toma cuidado. Toma cuidado. O Jetro olha para ele e vê que a casa dele vai ser atingida. O primeiro passo está aí. Quando a sua casa é atingida, é a hora de você fazer assim, você falar assim, eu preciso tomar uma decisão e mudar de atitude. Eu preciso direcionar ou mudar a estratégia de como eu estou fazendo, de como eu estou trabalhando. É impossível você trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite. Tá bom, é um período, mas esse período precisa acabar. Coloca prazo nesse período, porque senão você não vai ter limites. Ou seja, coloque limites em você. Porque senão você vai pirar. Eu lembro, trabalhei muitos anos em São Paulo e todas as vezes eu ouvi o Boechat. Não tem como não ouvir ele. E isso foi em 2015, se eu não me engano, ele teve um surto psicótico. Ele surtou e depois ele teve depois que ele foi curado, né, ele trouxe à luz aquilo que ele viveu pela ciência. E teve, 14 milhões de acessos. Foi algo assim estrondoso. E ele falava que se ele não fizesse, quem ia fazer? Só que a hora que o negócio acontece, que ele tem que ficar no hospital lá preso, as coisas vão acontecer. Então, ou a gente para, ou a enfermidade para, ou alguma coisa nos para. Ou o nosso corpo para. O que a gente precisa fazer é ponderar e ter limite para as coisas. Não tem lógica, porque Moisés está se prejudicando e está prejudicando o povo todo.
Quando ele fosse ouvir o último, o problema dele já tinha resolvido. Ah, Moisés, eu vim aqui só para te abraçar, porque senão eu tenho que pegar fila tudo de novo, já fiquei aqui, porque já resolveu. Ele julgava as causas. Não tem mais o que fazer. Se Moisés continuasse daquele jeito, ou se eu e você, nós continuarmos do jeito que estamos, só vai ter um benefício disso tudo. A gente vai ver Jesus mais cedo. Se você tiver com vontade de ver Jesus, continua. Nós não somos o salvador da pátria. Deixa eu te falar uma coisa, marido e esposa, se você morrer, viúvo vai ser você. O dinheiro que você está juntando, o outro ou a outra vai gastar. Você não entendeu. Eu vou explicar de novo. O dinheiro que você está juntando, você está trabalhando que nem doido. Aí você vai morrer, porque você está trabalhando que nem louco. Aí a sua esposa ou seu marido vai casar de novo. Pode ter certeza do que eu estou falando. Vai ter senha no seu velório. Aí eles vão olhar e falar, nossa, quanto dinheiro que ele ganhou. Vamos gastar. Então, toma cuidado. Tem gente que nem almoça, porque não dá tempo. É tão legal falar isso, né? Nossa, nem estou almoçando mais, não dá tempo. Continua assim mesmo, você é bonzão mesmo. Eu estava conversando outro dia com o pastor Hernandes, e ele falou assim para mim, Leandro, quem é que põe a pilha no sol todo dia de manhã? Eu fiquei com isso na minha cabeça, o Hernandes está louco, né? Quem é? Como assim? Se você fizer ou não fizer, o sol vai nascer, irmão. Entende? Se a gente não programar de uma forma lógica, a gente vai ter um piripaque. Nós somos sensíveis, nós somos frágeis. A gente não aguenta um choque de 220 volts por 1 minuto. Fica lá 1 minuto, não aguenta. Nós não aguentamos. Então, o meu estado emocional, o seu estado emocional vai ficar abalado. Aí você vai ficar chato, vai ficar ansioso, vai ficar impulsivo, vai entrar em depressão, vai ter 1 milhão de coisas para acontecer. Por quê? Não está equilibrado. Aí a gente chega no culto totalmente desalinhado. Nossa, esse ministério de louvor não vai. As coisas não acontecem. O que está acontecendo? Aí o Jetro nos ensina, e é isso que eu quero entrar logo. Ele nos dá um conselho que não é só ele dar esse conselho. Jesus nos mostra na prática o conselho, que é a base da nossa vida para termos saúde. O Moody escreveu, o Moody é um grande evangelista, foi um grande evangelista, ele escreveu uma frase assim: eu prefiro colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. Eu prefiro colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10 homens. Não é mais fácil? Você gastar um tempo, se dedicar mais, ensinando, passando os conhecimentos para alguém que cresce e você faz 2 ao invés de 1. Aí você vai falar assim, mas lá no mercado de trabalho não pode, eu crio cobra, depois pica eu e mata. Mas na sua casa é assim. A diferença é que na sua casa você forma os seus filhos através das suas atitudes. Os nossos discípulos na nossa casa, eles vão crescer vendo o quê? A minha atitude e a sua atitude. A partir da nossa atitude, nós formamos eles. E na igreja, nós formamos as pessoas a partir de quem? Gente do céu. Não, eu não vou responder, eu não vou. Sede meus imitadores, porque eu sou de... Oi? Paulo fez pessoas iguais a Paulo ou igual a Jesus? Sede meus imitadores, assim, ó, a referência aqui na terra pode olhar para mim, porque eu sou igual a ele. Ele não fez Paulinhos, ele fez Cristinhos. Olha para Jesus. Mas a gente está caminhando juntos aqui. Então, a partir de agora, o entendimento de como ter um sucesso
sem desgastar e formar a gente, chama-se discipulado. Tem uma frase que não sai da minha cabeça que é assim: sucesso sem sucessor vira um fracasso. Se você morrer hoje, a sua empresa continua? Se você morrer hoje, os seus filhos vão olhar e falar assim: o meu pai e minha mãe deixou um legado. E se a gente morrer hoje, se eu morrer hoje, a Way continua? Claro. A gente precisa entender que nós precisamos formar, discipular e cuidar de pessoas. O que o Jétro está fazendo com o sogro dele é cuidando dele. Vamos, Jétro, é o seguinte: ensina pessoas, cuida de gente, por quê? Isso daí vai ser prejudicial para você. Então deixa eu falar uma coisa para você. Quando essa palavra que é muito forte e que a gente precisa viver, que é discipulado, é exposta. O discipulado não é a teoria. Eu não posso apenas ensinar a teoria. O que é o discipulado? É a teoria na prática. O que é cuidar? O que é fazer discípulos? É a teoria na prática. É viver aquilo que a gente conhece. Uma igreja, ela não é formada de um homem só ou de uma mulher só. Uma igreja não é formada. Tem muitos ministérios aí que tem um nome. A gente não pode fazer com que isso aconteça aqui. Não pode. Eu fiquei imaginando essa tarde, as pessoas que estavam com Jesus no dia a dia. Jesus ficou 3 anos e meio no ministério. Aqueles que se aconselhavam, que estavam perto de Jesus, agora Jesus some. Jesus morreu, ressuscitou e subiu. E agora? A igreja acabou? Hã? Foi ali que começou o negócio. Quando Jesus sai de cena, acontece o quê? A multiplicação. Jesus pega 12 homens e fala assim: vem cá, vamos caminhar juntos. Ele vive a vida na vida desses homens. Ele insere esses homens na vida dele no dia a dia. O que Jesus quer que a gente faça, o que Jesus quer que a igreja faça, e nós como igreja façamos, é inserir as pessoas na nossa vida e vivermos vida na vida. É legal isso? Hã? Sim. O pastor Leandro não é o Way. Uma pessoa não pode ser a igreja. Quando a Bíblia fala sobre igreja, ela não está falando de eu sou a igreja no sentido sozinho. Eu sou a igreja sem estar na igreja. Não, não é isso. A igreja precisa ter 2 ou 3. Ter 2, no mínimo, já é igreja. Porque eu não sei e eu não posso viver sozinho. Igreja não é algo sozinho. Eu não posso pregar para mim mesmo. Porque é muito fácil. Para que você vem aqui, a gente gasta dinheiro aqui para cantar? A gente canta em casa. A gente pega a Bíblia e lê em casa. Aí Jesus institui a igreja e fala o que para nós? Precisa se congregar. Você precisa ser igreja. Por quê? A igreja não pode e não precisa de um intercessor. A igreja não pode e não precisa de um intercessor. Não tem alguém que fala mais perto de Jesus. Eu sei que algumas pessoas às vezes falam isso para mim, mas é mentira. Eu e nem ninguém aqui tem acesso. Sei lá, eu sou pastor, passar na fila, sabe aquele negócio com a carteirinha? Não, ele nem pastor não é, eu posso falar com Jesus? Não existe isso. Todos aqueles que receberam o Senhor são chamados de filhos. Todos os filhos têm acesso ao Pai da mesma forma. Nós não temos distinção, nós somos iguais. Da mesma forma que quando a gente se tranca no quarto e fala com Deus, e Ele nos ouve, você se tranca no seu quarto e Ele te ouve. Para quê? Para que a igreja não precisa ter um intercessor. A igreja não precisa ter alguém que fala assim, é só por ele, é só através dele. Não, foi só por ele e só por causa dele. É por isso que nós somos igreja.
Ou seja, o pastor não é o intercessor da igreja. O intercessor da igreja é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. A igreja somos nós, irmãos. Nós, como igreja, precisamos entender que o nosso maior chamado é cuidar e discipular de gente. Eu não consigo mais discipular vocês todos. E agora? Quem poderá me defender? Eu estou pregando hoje em causa própria, tá? Só para vocês saberem. Só para deixar ciente aqui. Bem? Eu já não consigo mais. E agora? Como que a gente vai fazer? Quando eu começo, a Way... Colocaram um negócio com o meu nome aqui, irmãos. Quem falou que eu não sou intercessor? Mas é feio isso aqui. Desculpa, não sei quem me deu. Alguém me deu? Ó, o Carlinhos tem pastor, não é? Daqui, ó. Ó o Carlinhos, pastor Carlinhos. Tô brincando. Então, assim, a igreja Way, eu estava pensando, quando ela nasceu desde o dia que Deus me despertou para algo, e eu nem era pastor ainda. Eu nem era pastor, eu já entendia que eu precisava sentar à mesa com as pessoas. Eu nem era pastor, eu já entendia que o estar perto um do outro cuidava ou quebrava as coisas. Eu lembro nitidamente quando foi isso. Foi um dia que o Kleber, que canta aqui, aquele carequinha que canta aqui, ele era líder do grupo de música da igreja, ali, ó. E tava uma guerra, não foi, Kleber? Tava uma guerra. Aí fizeram uma votação, quem seria o novo líder. Aí colocaram eu. Quando colocaram eu falei assim, eu preciso mudar esse negócio aqui, alguma coisa precisa acontecer. Aí eu marquei toda sexta-feira para a gente se reunir. Toda sexta-feira nós nos reuníamos. Aí tinha sexta-feira que nós cantávamos, tinha sexta-feira que eu trazia uma palavra, e tinha sexta-feira que a gente comia pizza. Tinha sexta-feira que a gente cantava. Aí a gente começou a se reunir toda sexta-feira, e a gente começou a fazer evangelismos nas ruas. Aí a gente foi para a parada gay fazer evangelismo. Aí a gente foi para o carnaval fazer evangelismo. Aí a gente passava em frente do viaduto e ia lá e fazia evangelismo, entregava comida. Já tiramos uma família debaixo do viaduto. Fizemos aquelas coisas todas. E aquilo começou a trazer uma unidade entre a gente. Ali começou a trazer uma amizade entre nós. Ali começou começar a falar para o outro o que estava sentindo e começou a ter cura. Começou um ao outro com uma amizade um pouco mais forte. E começou a ter cura. E eu consegui compreender, porque Jesus fez isso. Jesus sai do templo, entra nas casas, senta na mesa e começa a falar, começa a entregar a vida dele para aquele para Jesus, e começa a ter cura. O relacionamento começa a partir de uma socialização, mas a intenção da socialização é uma cura na alma, uma cura no corpo, é uma cura como o corpo de Cristo. Glória a Deus. A Way nasce nesse dia, dentro de mim. E eu trago a Way, pode ver que o símbolo é laranja. Para mim é família, e para mim é igreja, luz da palavra. É vermelho da família, amarelo da luz da palavra de Deus. A junção dos dois é laranja. Eu acredito nisso. Nós vivemos isso. Quando a gente consegue compreender essas coisas, eu consigo enxergar no outro, porque assim, uma coisa é a superficialidade da relação. A outra é quando você conhece, você consegue se colocar no lugar. Quando você consegue se colocar no lugar, a fala é diferente. A forma de agir é diferente. Quando você consegue se colocar no lugar de alguém, você consegue enxergar como Jesus. Por que Jesus não acaba com a gente logo, irmãos? Se você soubesse os meus comportamentos e se eu soubesse os seus, o meu julgamento seria inferno. O seu julgamento para mim seria inferno. Jesus olha lá dentro da nossa alma, do nosso espírito e fala assim, eu te amo e eu vou cuidar de você. Aleluia.
Nós enxergamos a superficialidade, Jesus enxerga o que aconteceu com você no passado. Nós enxergamos as coisas que são notórias, e Jesus enxerga aquilo que só você e Ele sabe. E quando nós nos colocamos no lugar das pessoas, o nosso julgamento começa a ser diferente. Tem uma frase muito interessante. A gente que é pastor, PG, poucos anos atrás, a igreja ela fazia algo. Quando alguém caísse em algum tipo de pecado, a igreja pegava aquela pessoa, vinha aqui na frente e expunha o pecado dela. Aí o irmão tinha que vir aqui e falar assim, eu cometi isso. Eu peço perdão à igreja. Aí a igreja virava para o irmão e falava assim, tá bom, nós perdoamos. Ou não perdoamos, mas sempre perdoava. Aí começou a mudar as coisas e eu comecei a pensar. Porque muitos julgamentos foram feitos e muitas pessoas foram fora da igreja, porque eram julgamentos superficiais. E aí eu te pergunto, a liderança aqui da igreja, se fosse seu filho e sua filha no gabinete pastoral, te falando o mesmo assunto que um membro da igreja falar, se você julgaria da mesma forma. Quando a gente começa a colocar aqueles a quem a gente mais ama diante de um tribunal, o poder do julgamento cai. Não, mas tem uma brecha na lei, né, advogados? E aqui, na primeira cadeira aqui, está terrível hoje. Tem uma brecha na lei que assim, não precisa condenar. Pode dar 2 meses de punição. Por quê? Porque é sangue do sangue. Você não quer ver ele punido. Você quer fazer o quê? Dar outra chance para ele, para ela. Quando nós não conhecemos, nós pegamos o comportamento e falamos o quê? Ah, é? Vai lá, 15 anos de prisão. Está aqui. Quando nós não sabemos se colocar no lugar do outro, a visão que a gente tem do outro é errada. É por isso que Jesus não acaba com a gente de uma vez por todas. Porque Ele se colocou no nosso lugar antes mesmo de nós nascermos. E Ele nos deu vida eterna. A essência é essa, é o discipulado, é o cuidado. O cuidado a gente não pode negligenciar, porque senão daqui a pouco a porta do fundo vai ser do tamanho da porta de entrada. E vai entrar e vai sair, e a gente não vai começar a ver. E se continuar isso em cima do pastor Leandro, isso vai acontecer. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu não quero participar de uma igreja que não seja forte nem sadia. Eu não quero participar de uma igreja rasa. Porque se nós entendermos que nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo cura o corpo de Cristo. Corpo cura corpo. O corpo de Cristo está aqui. Você lembra eu preguei esses tempos atrás isso aqui, eu até queria pregar isso de novo. O apóstolo Paulo está preso, junto com Silas, eles estão cantando. A hora que eles estão cantando, tem um terremoto, as prisões caem, as portas se abrem, os grilhões soltam, os presos fogem. O carcereiro fica desesperado. Fala assim, eu vou me matar, porque todo mundo fugiu, eu vou morrer também. Ele pega uma lança contra o peito e vai se matar. O Paulo grita lá do final, ei, não se mata, nós estamos aqui. É a mesma coisa, ei, calma, tem cura para a igreja, nós estamos aqui. A igreja cura a igreja, e você como igreja precisa se estar com a igreja, porque nós precisamos de cura juntos. Glória a Deus. E tem um ponto muito ruim aqui, porque eu vou te falar uma coisa. Quando você abre portas para relacionamento, acontecem várias coisas boas, mas acontecem outras coisas ruins também. A pessoa começa a conhecer você, os seus defeitos. Porque aqui eu só mostro as qualidades, irmão. A gente só mostra o que a gente quer mostrar.
E quando nós abrimos a porta para as pessoas entrarem, elas começam a conhecer os defeitos. E sabe o que é bom nisso tudo? É que nunca eu vou ser ou estar perfeito. E você também nunca vai ser ou vai estar perfeita. E o entendimento nosso é assim, aquele que cuida de mim, ele não é perfeito. Muitas vezes o discipulado, aquele que está sendo discipulado, ele cura o discipulador. É uma via de mão dupla. Ou seja, eu tenho defeitos que pode ser que você cure eu, e pode ser que as minhas qualidades curem você. Isso não quer dizer nada, porque nós somos o corpo de Cristo. O entendimento qual é? Ninguém aqui é perfeito, só existe um perfeito, e é aquele que cuida de nós. Aleluia. Quando a gente entra numa relação sabendo que nós vamos ser machucados, ou sabendo que a pessoa não é perfeita, beleza. Quando ela erra, fala assim, mas ela também não é perfeita, o que você precisa? Eu estou aqui para curar você. Pode ser que muitas pessoas aqui saíram de outras igrejas porque não acharam a perfeição que precisava e a cura estava em você nele. Não precisa voltar para lá. Tá bom? Quando a gente entra nesse entendimento, nós engajamos a nossa vida nisso. E quando nós engajamos a nossa vida nisso, eu já falei sobre aqui. Isso aqui é nosso. Nos Estados Unidos, a igreja nos Estados Unidos, ela parte de um seguinte ponto. Eles pegam o orçamento anual, dividem por 12 e vê as famílias se tem mais dinheiro, se tem menos, divide e cada um paga uma parte. É o engajamento da forma que eles fazem. Além do dinheiro, o comprometimento com o próximo é um dos mais importantes. A Bíblia vai dizer, em Atos 4, se eu não me engano, que Barnabé, ele vende uma propriedade e entrega aos apóstolos para que as pessoas que tivessem necessidades fossem assistidas. A igreja é isso. Ninguém da Way, ninguém nosso aqui precisa passar necessidade, entende o que eu estou dizendo? Nós não precisamos passar por necessidade, nós estamos aqui. Eu só não tenho uma bola de cristal para saber se você está passando ou não está passando. Chega a nós que você pode ter certeza, de uma forma ou de outra, a gente está aqui para te ajudar. Eu só não tenho bola de cristal, ok? Ainda não comprei. Quando você entende esse engajamento, você tem disponibilidade. Você abre a agenda. Por exemplo, vocês sabem que eu aconselho, eu tenho uma prática de abrir minha agenda para aconselhamento aqui, todo dia, tem acesso fácil comigo. E eu chamei alguns dos irmãos e falei assim, gente, eu preciso que você abra a sua agenda comigo. Eu preciso de disponibilidade. Então já tenho mais uns 5, 6 aí disponíveis para aconselhar. O engajamento na obra de Deus nos torna disponível para aquilo. Eu mando todo domingo, se você não recebe, ou você não tem eu cadastrado, ou fala comigo depois. Para todo mundo da igreja, o bannerzinho nosso do culto. 10% da igreja publica aquilo. 90% não tem coragem de publicar. A forma mais fácil de você compartilhar hoje em dia, antigamente eram os folhetos que você ia e vinha. Não tem coragem. Não compartilha. Alguém que está próximo a você precisa ouvir uma palavra e você está guardando para você. Nem engajar com algo tão simples você não faz. E eu vou te falar uma coisa, tem vindo gente na igreja pelas redes sociais. É uma forma, quinta-feira o pastor PG pregou aqui, ela está aqui, a Fátima, que estava quinta. Ela me chamou na rede social, no Facebook. Oi, quando que tem culto? Eu falei, tem quinta e... posso ir hoje? Eu falei, claro que pode hoje, por favor. Ela veio, aceitou Jesus, entregou a vida a Jesus através de um post. Deus nos dá ferramentas, e a gente pega as ferramentas e guarda. Porque a gente nem fazer isso, a gente não quer fazer. A gente nem está engajado a esse ponto. Vamos passar um pouquinho adiante?
ser a igreja de Jesus, a Bíblia vai dizer que nós devemos ser submissos uns aos outros. Entender a submissão é uma coisa interessante, porque assim, submissão não é maior e menor. Submissão é uma essência. Eu me submeto a você, você submete a mim, e vice-versa. Então, o Leandro, ele não é o único pregador, ele não é o único conselheiro, ele não é o único professor. Não, tem... Olha quanta gente tem aqui, ó. Dá uma olhada para o lado. Pode olhar para o lado. Essa pessoa aí é conselheira, pregadora, pregador. Essa pessoa aí pode te ajudar. Essa pessoa aí vai chegar ao ponto de aconselhar você. Nós não caminharemos a partir de uma pessoa, nós caminharemos a partir de um propósito com várias pessoas. Senão eu vou morrer. Eu não quero morrer. De verdade. A visão e o propósito da nossa igreja é exatamente cuidar da sua casa. Então você que está chegando agora, que ainda não conhece a igreja, você pode ter acesso a um grupo de casados para sempre. Você pode fazer 14 semanas de estudos bíblicos sobre a sua família, sobre o seu casamento. Quando você terminar isso, você pode cuidar dos seus filhos. Tem um outro curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus. Se você não está participando, é porque você não quer participar. Nós temos todas as ferramentas possíveis para você se chegar a nós. Nós vamos agora entrar com o discipulado bíblico. Deixa eu te falar uma coisa, você que não está participando de nenhum ponto de comunhão, participe. E deixa uma coisa muito clara aqui, pastor Leandro, eu não trabalho com células. Eu não trabalho na visão celular, ok? Eu não acredito na visão celular. Eu acredito naquilo que Jesus fez, que é pegar 12 pessoas e cuidar de 12 pessoas. Eu não trabalho com multiplicação, eu trabalho com edificação. A Bíblia diz que um planta, outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Eu respeito todos os irmãos que trabalham, mas nós não trabalhamos com célula. Nós trabalhamos com um número menor. Você viu o que Jétro falou para ele? Cuida de 10. Cuida de um número menor, para quê? Para que você tenha saúde. Para que esse número menor, o Tim Elmer diz que um número menor no reino de Deus é o maior impacto na vida das pessoas. Então, acredite nisso. Nós não queremos multiplicação, nós queremos edificação. Então, eu quero ver a sua vida edificada e não multiplicando que nem sei lá o quê. Abra seu coração para você ser cuidado. Pastor, mas nós recebemos aqui na igreja muitas pessoas machucadas de outras igrejas. E não querem saber de igreja. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu entendo a sua dor. Mas a única coisa que vai curar é o Espírito Santo e a igreja. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e confessar os nossos pecados uns aos outros, a cura. Então não adianta, o método e o remédio é esse. Então seja bem-vindo ao hospital e à cura. Glória a Deus. Nem todos na igreja podem estar aptos aos nossos olhos para poder ensinar. Mas nós temos orado para que Deus capacite pessoas. Nós vamos agora vamos partir para uma outra fase dessa igreja, que a liderança da igreja vai ser toda trabalhada. Eu fui várias vezes na pastora Zenete, e agora nós decidimos uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, virar um casal, cuidar da liderança no sentido espiritual. Nós formaremos pessoas sadias e saudáveis aqui na igreja. E isso vai chegar até você, queridos. Isso vai chegar até você. A pastora Zenete tem cuidado de mim de uma forma muito intensa. A pastora Deise tem cuidado da gente. E eu acredito no cuidado das pessoas. Eu acredito. Permita ser cuidado, por favor. E eu queria deixar uma coisa aqui para vocês. Todo sábado vai ser o meu descanso, tá bom? Eu precisava oficializar isso. Então, todo sábado vai ser o meu descanso. Se acontecer alguma coisa com você, não me liga.
adianta, velho. O Leon não vai atender nem a pau. Irmãos, eu estou brincando, mas assim, o sábado eu preciso dedicar para a minha família. Eu vim nesse 1 ano e meio, a todo vapor, para cuidar da nossa igreja, para fazer as coisas da melhor forma possível, mas hoje nós temos pessoas que podem cuidar com a mesma excelência e ninguém vai ficar desamparado. Amém, irmãos? Vocês compreendem que eu preciso de um dia? Posso? Se não quiser também eu vou. Ninguém manda em mim. Pastor, eu estou com um problema. Existem os líderes de pequenos dos .coms. Fala com eles. Se eles não puderem te ajudar, eles vão chegar em mim. Conversa com eles. Se você ainda não participa, fala comigo, fala com a pastora Suzana. Vamos encaixar isso. Vamos todos estarem direcionados para um propósito maior. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos crescer em Deus. Esse mundo é passageiro, irmãos. O processo de crescimento é esse. Você recebe Jesus como seu Salvador. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E a partir de agora, você precisa aprender conforme o Espírito Santo. Presta atenção, como isso é meio maluco. A Bíblia vai dizer que nós somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Se nós somos espírito, alma e corpo, quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que ele cria do pó da terra, ele faz aquele boneco. Imagina Deus com um boneco na mão, que é o nosso corpo. E aquele boneco, ele não tem fôlego de vida por enquanto, que ele está sendo formado. Quando ele termina, a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas de Adão. E o fôlego de vida, então imagina, olha aqui para mim. O sopro de Deus, o ruach de Deus, a vida de Deus, nos dá vida. A partir daquele momento, o homem é criado em espírito, em alma e corpo. No Gênesis 2:7 fala assim que a partir do momento do sopro de Deus, ele é criado uma alma vivente. Ou seja, quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito. E se nós somos espírito, nós vamos viver baseados no Espírito. Tudo aquilo que nós aprendemos até hoje não vai servir para nós daqui para frente. Porque o processo não é carnal, o processo é espiritual. E quem direciona a nossa vida é esse Espírito que mora em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então assim, eu não sei com quantos anos você recebeu a Cristo, mas quando você recebeu a Cristo, ou se você não recebeu, você vai receber hoje. Quando você recebeu o Espírito em você, esse Espírito direciona a sua vida. Como? Através da palavra de Deus. Através da oração. Você começa a ouvir, sentir e ser direcionado pelo Espírito de Deus. Então, aquela estrutura humana que nós vivemos até hoje, começa a ser quebrada, porque o que vai prevalecer em nós é o Espírito nos guiando. Tem coisas que nós não faremos mais, porque o Espírito nos guiou a um outro lugar. A partir daí vai começar um processo em nós, que a gente chama de processo de santificação. Porque você começa a entender que você não pode, como você vai viver, a palavra vai entrando em você e você vai sendo mudado. A igreja serve para quê? Para pegar a Bíblia e falar assim, irmãos, a gente precisa viver isso aqui. E a gente vai viver como? Caminhando juntos. Como é que vive o Wilson? O Wilson já tem algumas coisas que ele já vive como Deus quer. Ele vai falar assim, ó, tem que viver dessa forma. Tem que viver dessa forma. Aí eu já vivo, o Wilson precisa viver dessa forma. Aí a Fabi já vive, Fabi precisa viver dessa forma. E a gente começa a aprender um com o outro como é que vive. Como que Jesus fez? Pegou todo mundo lá, depois de 3 anos e meio, olha que louco isso, depois de 3 anos e meio, o próprio Pedro que estava do lado de Jesus não tinha entendido tudo ainda.
E ótimo por isso, porque nós estamos há tantos anos e nós não compreendemos tudo ainda. Isso é sinal de misericórdia de Deus para nós. E é sinal de cuidado de Deus para nós. Passa 3 anos e meio, o soldado vem para prender Jesus, o Pedro puxa a espada e corta a orelha dele. Jesus fala, Pedro, você é doido, Pedro. Ai, Pedro, pega a orelha, cola a orelha do cara. Pode ter gente que tenha cortado a sua orelha, mas a gente está aqui com a cola do céu e a gente vai colar de novo essa orelha aí. É isso. A igreja corta e cola. Pode ser que um dia eu corte, mas alguém vai ser levantado para colar a sua orelha. Eu não sei como vocês veem aqui, irmãos, de verdade. A mesma igreja que machuca, ela cura. Dá para entender? É a mesma coisa no hospital. Se você perde um ente querido por um erro médico, quando você fica doente, você vai aonde? Pronto, resolvido. A igreja ainda é um hospital. Quando você errar, a gente não está aqui para te julgar. A gente está aqui para falar assim, levanta que eu também já errei, vamos. Se a igreja julgasse menos e cuidasse mais, nós teríamos muito mais gente aqui. Tem muitas pessoas lá fora que foram julgadas por nós e agora a gente precisa ir lá voltar e falar assim, me perdoa pelo julgamento, eu estou aqui para te curar, não para te julgar. Levanta daí. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus quer curar as suas feridas, as minhas feridas. Deus quer curar nós como igreja. Deus quer fortalecer nós como igreja. E Deus quer levantar a gente como igreja. E se nós estivermos engajados e debaixo do direcionamento de Deus, o que vai acontecer? Nós estamos aqui para cuidar e para curar. Muitas vezes eu falo assim, gente, estar na mesa é mais que um culto. E as pessoas falam assim, mas como assim, pastor, é mais que um culto? É mais que um culto. Uma conversa na mesa, às vezes, cura. Uma atenção, eu gosto, eu amo. Quando você conta a sua história para mim, eu não faço porque eu faço tipinho. Eu gosto de ouvir as histórias. Eu amo ouvir. Eu fiz um curso de liderança uma vez em Piracicaba, e no final do curso o cara falou assim, esse curso é só para quem gosta de ouvir. E eu gosto de ouvir gente. Nós precisamos gostar de ouvir as pessoas. Ou não. Quando a gente acha alguém que ouve a gente, aquele que ouve tem crédito para falar. Muitas vezes a gente vai falar para alguém, a gente começa a falar, aí o outro está pensando no que ele vai dizer, e não em te dar atenção. Dê atenção e pare de querer atenção. Aí fora as pessoas estão clamando por atenção. As igrejas a cada 6 meses conseguem atender alguém. Pastor, posso falar com você? Pode, daqui 6 meses. É Jetro. É Moisés. Nós não podemos formar uma igreja desse jeito. Eu estou aqui hoje chamando vocês para nós formarmos uma igreja juntos. Uma igreja que cuida de gente. Vamos! Se todos esses amém me dá a agenda, disponibilizar a agenda, segura já. Termino. Nós não vamos errar por não seguir o conselho de Jetro. A gente toma um direcionamento a partir de agora, no sentido de não é apenas o Leandro que cuida. Tem outros irmãos aqui que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, que são direcionados pelo Espírito, que pode nos ajudar, que pode nos aconselhar, que possivelmente já passou por aquilo que você já passou, e vai te ajudar até muitas vezes melhor que eu tenho certeza disso. O que a gente precisa entender é que a nossa missão, a nossa causa, o nosso propósito é muito maior do que uma pessoa. A nossa estrutura não está baseada em mim, a nossa estrutura está baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para mudar a nossa história a partir de agora.
Amém, queridos? Eu, como pastor dessa igreja, eu declaro esse novo tempo para a gente aqui. Esse novo tempo de cuidado mútuo das pessoas. Esse novo tempo de você receber cuidado de quem você nem imaginava. Que Deus levanta pessoas aqui que nós nem enxergávamos isso, mas que o Senhor vai capacitar, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai cuidar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Jesus é o caminho que transforma e muda a nossa casa e nos faz discípulos de Jesus. Hoje você vai sair daqui como resposta de Deus para alguma pessoa, para uma pessoa. Eu profetizo que as pessoas vão ser atraídas para falar com você. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos igreja. Ajuda-nos, Senhor, a sermos igreja. Estás aqui, eu sinto sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando seus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Suas mãos, vamos louvar. Estás aqui, sarando as feridas, restaurando as nossas feridas passadas. Adoro como igreja, Jesus nos cura. Adoro a ti. Estás aqui, é real sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder que está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Todo o poder sai em suas mãos.
Todos os domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo.